durante essa semana, durante os próximos dias, faça o seu pedido de oração, que sábado que vem, durante a nossa live, eu estarei orando por você também, assim como vou orar daqui a pouco mais por todos aqueles que já fizeram seus pedidos de oração durante a semana passada e esta semana também. Talvez você que está aí agora me ouvindo esteja com problema de depressão. É o ano da depressão. Eu nunca vi quantas queixas, quantos problemas, quantas pessoas com depressão. Gente, depressão não é uma brincadeira. É um problema de saúde, é um problema de saúde pública. Se você tem atravessado este problema de saúde, como tantos outros problemas, e você já procurou o seu médico, procure por esse também. Enquanto você procura o seu médico, venha conversar comigo, faça o seu pedido de oração e vamos orar também. Não é que porque você orou, tem que abandonar o médico, e não é porque você procurou um médico que você não pode mais orar. Deve. A oração é a maneira como nós falamos com Deus. E como Deus fala com a gente? Deus nos fala única e exclusivamente através da sua palavra. Por favor, não vão atrás desses falsos profetas e falsos mestres que andam por aí vendendo sonhos, vendendo revelações, trazendo coisas que eles pensaram como se fosse de Deus. Já falei isso num outro vídeo outro dia. Deus nos fala através da sua santa palavra. O que Deus tinha para nos revelar, ele nos revelou na Bíblia. Na verdade, o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, ainda que um anjo, ainda que eu mesmo, ou um anjo vindo do céu, vos traga um evangelho diferente desse que eu vos tenho ensinado, seja amaldiçoado, porque não vem de Deus. Cada vez que a gente lê a palavra, a gente está profetizando. Cada vez que a gente lê um versículo bíblico, a gente está revelando. Quer dizer, está descobrindo, trazendo a público, trazendo à luz aquilo que está encoberto. Aquilo, a Bíblia fechada, guardada, não ajuda ninguém, não. Então, quando a gente abre e lê, a gente está revelando a palavra de Deus, mas revelando aquilo que Deus já nos trouxe ali, nos santos evangelhos e nos livros do Antigo Testamento, onde santos apóstolos e santos profetas trazem a palavra de Deus, inspirada por Deus. E é esta palavra, é mediante esta palavra que Deus vai de falar com você. É mediante esta palavra que o Espírito Santo de Deus está aí agora, confirmando no teu coração, testificando de que você também é de Deus. A inclinação da carne é para a morte. A palavra de Deus diz que a carne é inimiga de Deus e ela luta contra Deus. E é verdade. Qualquer cristão verdadeiro sabe que a luta é constante. A carne constantemente milita contra o Espírito de Deus numa tentativa de vencer, de derrubar, mas é óbvio que não conseguirá, a não ser que você queira, a não ser que você permita. Desejo da natureza humana é para a morte. Mas, diz a Bíblia, aí tem um mas, presta atenção, mas, diz o texto bíblico, a inclinação do Espírito é para a vida e paz. Quantas vezes você desejou chegar em casa e ter paz? Quantas vezes você desejou entrar em casa e não haver um tumulto? Quantas vezes você desejou ter a paz que só Jesus pode dar e ao invés disso você chegou em casa e a esposa já estava de cara feia? O marido já estava de cara feia, os filhos já estavam de cara feia, até os cachorros já estavam querendo te morder quando você chegava em casa. Tal é o tumulto, o tamanho do problema. Mas eu sei, você que está me ouvindo aí agora, você que vai me ouvir durante essa semana, presta atenção que eu quero falar com você mesmo. Eu quero falar com você mesmo, marido, esposa, você, filho, filha,
Você é funcionário, você que está desempregado. Quantas vezes você mesmo desejou ter essa paz, paz que só Deus pode dar, paz que o mundo não vai te dar, e não teve? Porque você chega em casa e o tumulto está feito. Porque tem problema com as crianças, porque tem problema com os pais, tem problema com os irmãos, porque a tua família está despedaçada. O Senhor Jesus quer, pela palavra dele, pela sua santa palavra, ele quer que você saiba que há solução para o problema. Ele quer que você saiba, mediante a sua palavra, que o Espírito Santo de Deus está aí agora, neste momento. Que não tem principados, nem potestades, nem dominadores em lugar algum, que possam ter um nome melhor ou maior do que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não há nenhum pastor, nenhum pregador, não há ninguém que possa fazer qualquer coisa sem que esteja alicerçado na santa palavra de Deus e que o faça em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque não há nenhum nome em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, nem em lugar algum, não há nenhum nome que tenha mais poder do que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então te apega a isto, meu irmão. Te apega a isto, varão. Te agarra nisto. Ouve a palavra de Deus e te agarra nisto. É certo que a palavra de Deus diz que sim, o salário do pecado é a morte. Você já ouviu tantas e tantas e tantas vezes este versículo, talvez você já tenha lido este versículo muitas vezes. Mas a palavra de Deus não envelhece, antes pelo contrário, ela se renova. Então não importa se você já ouviu falar 1, 10, 100 mil vezes que o salário do pecado é a morte. O que importa aqui é que isto é uma verdade absoluta. Não é mais ou menos, não é talvez seja a morte. Não, acredite, o salário do pecado é a morte. Pecou, tem que morrer. Quando Adão e Eva resolveram desobedecer a Deus, eles perderam a capacidade de viver eternamente na presença de Deus. Eles perderam a imagem de Deus e se tornaram a imagem do pecado. Eles perderam uma natureza pura e santa e passaram a ter uma natureza pecaminosa. Todos nós que nascemos depois disso, obviamente, a humanidade inteira veio depois da queda de Adão e Eva. Então, todos nós nascemos dos primeiros pais, Adão e Eva, que já estavam longe da presença de Deus, longe da imagem de Deus, com a sua natureza completamente depravada, perdida, corrompida de tal modo que era impossível para eles retornarem para a presença de Deus por sua livre vontade. Esta semana, ainda ouvi alguém falando, ou eu li num texto, não me recordo bem agora, mas é aquela imagem onde aparentemente uma das mãos era com o dedo de Deus e a outra com o dedo de Adão. E que naquela imagem ali, segundo a explicação da pessoa, o dedo de Adão estava ligeiramente torcido para baixo, porque ele representava o livre-arbítrio e a decisão que o homem tinha que tomar de então estender o seu dedo para tocar no dedo de Deus que estava ali sempre à disposição. É uma besteira. Não existe livre-arbítrio para as questões espirituais. Gente, esta é uma das coisas que Adão e Eva perderam quando pecaram contra Deus. Esta é uma das coisas que nossos primeiros pais perderam. Eles perderam a capacidade de, na sua livre vontade e decisão, eles perderam essa capacidade de voltarem-se para Deus. Por quê? E como eu posso afirmar isto hoje? A palavra de Deus diz claramente em Efésios que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Consegue compreender isto? Todos nós estamos mortos em delitos e pecado. Necessário vos é nascer de novo, diz o nosso Senhor, porque o que é nascido da carne é carne,
Lembra deste texto onde o Senhor Jesus diz para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, meu amado, presta atenção, não existe possibilidade de alguém, na sua livre vontade, porque acordou pela manhã, se espreguiçou e decidiu: hoje eu serei salvo, hoje eu serei cristão. Não, não. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Lembra do versículo? Pois pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não é possível alguém decidir-se e alcançar graça, fé e salvação por decisão própria. Ponham isto na cabeça. Quem está morto espiritualmente, está morto espiritualmente, meu amado. Eu estava num assunto, pulei para outro, porque este aqui me veio à lembrança, e eu tenho certeza que você deve ter visto, ou lido, ou ouvido sobre essa imagem. Isto é mentira, é algo falso. A palavra de Deus mostra claramente que todas as pessoas nascem em pecado, nascem mortas espiritualmente. Agora deixa eu falar com você de morto fisicamente. Você já viu uma pessoa morta? Se não viu, lamento, mas mais dia menos dia verá. É parte. Eu sei que muitas pessoas dizem por aí que a morte é consequência da vida. Não, não é. Morte não é consequência da vida. A vida é algo maravilhoso que Deus nos deu. A morte é consequência do pecado que entrou na humanidade. Através do pecado foi nos dada a morte, diz a palavra de Deus. Então, a morte, que é consequência do pecado, é uma realidade para todos nós. E Deus não nos criou para a morte. Por isso que quando se morre, quando se está perto da morte, as pessoas experimentam um terror, um momento desagradável. Por quê? Porque Deus não nos criou para a morte, nos criou para a vida. Mas através do pecado entrou a morte no mundo, diz a palavra de Deus. E diz também a palavra de Deus que se nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, assim como você, como eu falei agora, se você já viu alguém morto, se você chegar lá e cutucar a pessoa, ela não responde. Se você empurrar a pessoa, ela vai cair, está morta. Parece um absurdo isso que eu estou falando, e ninguém vai fazer isso, ninguém vai testar isso, é evidente, mas você sabe muito bem que aquela pessoa morta não tem qualquer reação para as coisas materiais. Aquela pessoa morta não vai escolher a roupa que vai usar, e também não vai escolher o time que ela vai torcer ou continuar torcendo, e não vai escolher um carro porque ela está morta, e você sabe disso. Então, por que o morto espiritual conseguiria fazer coisas assim? Por que na sua cabeça vem essa ideia estranha, que não é condizente com a palavra de Deus? Por que um morto espiritual conseguiria, de alguma maneira, decidir por coisas espirituais? Se ele está morto espiritualmente, meu amado. Se a pessoa morreu espiritualmente, perdão, se a pessoa nasce morta espiritualmente e permanece morta espiritualmente até que o Espírito Santo de Deus vá até essa pessoa para acordá-la, para trazê-la para a vida, ela, de vontade própria e por decisão própria, não conseguirá. Então, essa bobagem dessa imagem aí, que o dedo de Adão está escolhido, desculpe, que o dedo de Adão está encolhido, aguardando para o momento em que o homem se decida para que ele possa esticar o dedo, encostar no dedo de Deus, isto é bobagem. Isto não é bíblico, não tem a ver com a palavra de Deus e não vai te edificar a tua vida em nada. Eu falei agora há pouco que a Epístola aos Romanos traz o texto onde diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então presta atenção. A fé não vem de uma decisão pessoal. A fé não nasce com a pessoa. Não. Algumas pessoas acham que na vida cristã é assim, que o Espírito Santo está lá na metade, mas que tu tem a tua parte para fazer. Não tem parte nenhuma. Você não tem parte nenhuma para fazer, senão aquela
que o Espírito Santo de Deus há de operar na tua vida. O ímpio que está morto em seus delitos e pecados vai continuar morto em seus delitos e pecados e não alcançará a salvação, não alcançará a misericórdia de Deus por decisão própria, não alcançará a salvação porque ele se decidiu. Então, joguem fora essa imagem, joguem fora essa publicação, rejeitem ela, em nome de Jesus, rejeitem essa imagem, onde mostra esse Adão, seja quem for, com o dedo encolhido, porque a salvação é uma obra do Espírito Santo de Deus na vida daquele que ouviu a palavra de Deus. E você ouviu agora. Você ouviu eu dizer que o salário do pecado é a morte. Pecou, tem que morrer. Mas Deus nos ama, Ele não quer nos perder. Como eu disse outro dia, num outro vídeo, Deus sabe que todos nós somos pecadores. O Senhor Deus sabe que todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Ele sabe disto. E Ele nos ama. E não quer nos perder. Então, de que maneira Deus resolveu isto? O salário do pecado é a morte. Pecou, tem que morrer. Se eu sou o pecador, então eu tenho que morrer. Porque havendo pecado, haverá morte. Haverá derramamento de sangue. Mas Deus me ama e não quer me perder. Deus te ama e não quer te perder. Então, como Deus resolveu isto? Ele enviou um substituto. Ele enviou um substituto para morrer no seu lugar. Jesus Cristo, nosso Senhor. O caminho que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver eternamente ao lado do nosso Deus e Pai. Ao lado dele e ao lado do Espírito Santo de Deus. Esta é a fé verdadeira, crer somente em Jesus Cristo para a vida eterna. Vai em paz, em nome de Jesus. Amém.